A inteligência artificial já está por toda parte, não é mesmo? Mas e se o trabalho dela fosse projetar o prédio onde a gente mora ou trabalha? Em setores de altíssimo risco, como a engenharia, a questão não é se a IA é poderosa. A verdadeira pergunta é: a gente pode confiar nela? E como é que se constrói essa confiança? É isso que vamos entender um pouco melhor agora. Pensa bem, projetar um arranha-céu é bem diferente de recomendar uma música num aplicativo. Se um algoritmo de música erra, o pior que acontece é a gente ouvir uma música ruim. Agora, se um algoritmo de engenharia comete um erro, as consequências podem ser catastróficas. É exatamente esse o dilema que a indústria da construção civil enfrenta hoje. As fontes que a gente analisou são bem claras. O setor vive uma verdadeira crise de confiança na IA. E o motivo é que, diferente de outras áreas, na engenharia civil a responsabilidade legal é absoluta. Um erro de cálculo não é só um bug no sistema, sabe? É uma falha que pode levar a processos judiciais milionários e, claro, colocar vidas em risco. Para entender a diferença, basta comparar. No mundo do entretenimento, o pior que uma IA pode fazer é, sei lá, dar uma recomendação de filme ruim. Já na construção, um erro de cálculo pode levar a um desastre. Essa responsabilidade legal que muda completamente as regras do jogo. E olha, isso não é só impressão não. Uma pesquisa de Pan e Zhang confirma que essa crise estrutural de confiança é a principal barreira para a IA ser adotada no setor. No fundo, tudo se resume a uma única palavra: responsabilidade. Ok, mas para entender a raiz desse problema, a gente precisa enxergar que não é uma barreira só, são duas. A pesquisa chama isso de barreira epistemológica dupla. Basicamente, são dois desafios que estão ligados um ao outro e que acabam impedindo o avanço. O primeiro desafio é aquele famoso problema da caixa preta. Sabe como é? Esses modelos de IA super avançados podem ser muito precisos, mas eles não explicam como chegaram àquela conclusão. E vamos combinar, para um juiz ou um fiscal a resposta foi porque o computador disse, simplesmente não vale. Essa falta de transparência é inaceitável. E o segundo desafio é o que a gente pode chamar de problema do significado. A IA é ótima para reconhecer formas. Ela vê a geometria de um modelo 3D perfeitamente. O problema é que ela não entende o que aquela forma significa em termos de leis, de contratos. Existe um abismo, um vão, entre o que a IA vê e o que aquilo representa legalmente. A fonte chama isso de dissonância semiótica. Essa barreira dupla acaba levando a dois tipos de erro bem específicos. O primeiro é a falha de abstração. A IA escaneia um prédio, cria uma cópia digital perfeita, mas essa cópia não tem valor legal, porque a lógica da engenharia original se perdeu no processo. O segundo é a falha de instanciação. Aqui, a IA projeta algo novo que, no papel, até segue as regras, mas que na prática é impossível de construir. Então, como é que a gente supera isso? A solução parece exigir uma mudança de foco. É preciso uma nova lente para analisar a informação, uma forma de auditar o que a fonte chama de maturidade da informação, ou seja, o quão confiável e completa essa informação realmente é. E essa nova lente tem um nome: semiótica organizacional. Dá para pensar nela como se fossem óculos especiais que mostram as diferentes camadas de um dado. O que começa como um monte de pixels numa imagem vai ganhando significado, depois um propósito e lá no final, uma responsabilidade legal. Essa evolução funciona como uma escada. Lá na base, a gente tem os dados brutos, puros. Subindo, a IA reconhece a estrutura, depois o significado. Mas os degraus mais importantes estão lá no topo. Entender o propósito daquele elemento no contrato e, finalmente, atribuir a responsabilidade legal por ele. É exatamente nesses últimos degraus que as IAs de hoje em dia tropeçam. Bom, e para resolver essa falha, a pesquisa propõe um novo modelo de inteligência artificial. Uma IA que já nasce, desde o começo, para ser transparente e responsável. Chega de caixa preta. A ideia agora é uma caixa cinzenta. Essa caixa cinzenta é genial, porque ela combina o melhor de dois mundos. Ela usa redes neurais para reconhecer padrões, igualzinho à caixa preta, mas, ao mesmo tempo, ela usa um sistema de regras lógicas, como um engenheiro faria. Isso garante que cada decisão seja rastreável, baseada em princípios que a gente pode verificar. Não é totalmente opaca, nem totalmente transparente, por isso o nome cinzenta. O princípio por trás de tudo é interpretabilidade por design. O contraste aqui fica bem claro, né? Enquanto a caixa preta busca precisão a qualquer custo, a caixa cinzenta é projetada para ser auditável. E o que isso quer dizer na prática? Que o engenheiro pode verificar o trabalho da IA e, mais importante ainda, ele pode assumir a autoria legal pelo resultado. Aquele impasse todo da responsabilidade finalmente é resolvido. Tá, então,
O que essa mudança toda para uma IA responsável significa para o futuro? As implicações vão muito além da tecnologia em si. Elas acabam redefinindo a própria natureza da colaboração entre humanos e máquinas na construção civil. No final das contas, o grande objetivo é transformar a IA. Deixar de ser uma ferramenta que apenas copia formas para se tornar um sistema que entende a lógica por trás delas. O nome técnico para isso é reformalização dedutiva, que, traduzindo, é basicamente ensinar a IA a pensar como um engenheiro pensa. E por que isso tudo importa? Primeiro, porque torna as decisões da IA defensáveis do ponto de vista legal, o que está alinhado com regulações super rigorosas como o AI Act da União Europeia. Depois, permite automatizar a verificação de projetos economizando um tempo absurdo e reduzindo erros. E o mais importante, constrói a base de confiança que a indústria precisa para finalmente abraçar essa tecnologia, elevando a IA de simples ferramenta para um verdadeiro parceiro. E tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial. A tecnologia está evoluindo a um ponto que, talvez, ela possa merecer nossa confiança. A IA está aprendendo a construir, não só a desenhar. A questão que fica no ar é: será que a sociedade está pronta para dar esse passo de confiança? Fica aí a reflexão.